galinha, criados com amor. Do café à castanha, o trabalho é feroz. Aqui o produtor do Acre tem voz. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Agro 24 Cast, o programa de entrevistas do site AC 24 Horas. Ficamos ausentes, né? Você percebeu, você que é leitor e telespectador deste programa, você percebeu que semana passada nós ficamos ausentes em função da intensa agenda que tivemos que cumprir durante a semana. E a nossa, apesar de aguerrida, mas a nossa equipe é muito pequena, não deu para, infelizmente, estar aqui com vocês no domingo passado. Mas vamos retomar a agenda discutindo novamente, né, aquilo que é importante para o setor agrícola, para o setor pecuário e para o setor do extrativismo na nossa região. Eu quero lembrar, e também já estava esquecendo, pelo menos nas 2 ou 3 últimas edições, que esse programa ele só é possível em função da parceria que nós temos com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. Esse fórum é uma instância de debate importantíssima que reúne instituições públicas e privadas para poder discutir economia e os gargalos que a nossa economia tem, que precisam ser superados, os desafios que precisam ser enfrentados de frente, tanto por decisões de ordem pública, quanto por decisões de natureza privada. As coisas precisam andar em consórcio para que a gente possa abrir varadouros novos e poder seguir em frente, não é? E o que não faltam são gargalos. Eu vou aqui lembrar o seguinte. Na semana, há aproximadamente uns 10 dias, aproximadamente uns 10, 12 dias, trouxe uma polêmica danada, uma decisão lá da Câmara dos Deputados em Brasília, envolvendo um projeto de lei inclusive, que é de um deputado, um parlamentar do nosso querido estado de Rondônia, né? O deputado Lúcio Moschini. Ele é do PL de Rondônia, se a memória não me falha, ele já deve estar no 3º mandato, e ele é um deputado vinculado ao setor agropecuário, não é? E faz a defesa, e teve um projeto de lei de autoria dele que conquistou um passo importante, vai ser apreciado direto no plenário da Câmara, não é isso? Não vai passar pelas comissões. E que projeto de lei é esse? É o projeto de lei 2564, de 2025. Eu vou tentar ser o mais isento possível, não sei se vou conseguir. Uma parte da sociedade, mais vinculada às defesas ambientais, entende que esse projeto de lei, ele é um perigo. Por quê? Porque esse projeto de lei, ele restringe o embargo remoto. O embargo remoto é aquela fotografia que os órgãos de fiscalização tiram, que consegue perceber se o produtor, o pecuarista, cometeu um crime ambiental em uma determinada região. Quando a fotografia percebe aquela irregularidade, aquela área fica embargada, fica impedida. Perfeito? O projeto de lei do deputado quer acabar com isso no seguinte aspecto, ou pelo menos enfraquecer esse instrumento, porque o projeto de lei exige que primeiro a fotografia seja tirada, mas aí o órgão precisa notificar, avisar o produtor. Perfeito? Isso os ambientalistas entendem que enfraquece o órgão ambiental. Como é que vai fazer? Vai avisar o lobo antes?
que ele cometeu um crime? Em síntese, é isso. Já por parte dos produtores, qual que é a defesa? A defesa é justamente o fato de o produtor ter o direito de se defender. Antes da área ser embargada, os produtores entendem que, meu amigo, você está impedindo a minha área de comercializar, você está impedindo os meus negócios antes de eu ser avisado, antes de eu ser notificado, antes de eu ser documentado. Isso é justo? Eu não tive nenhum direito de me defender? Então eu não sei se eu fui isento bastante, mas acho que a novela é um pouco isso. Por que trouxe tanta confusão aqui para o Acre? Porque a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Instituto de Meio Ambiente do Acre, o IMAC, eles fizeram o quê? Eles divulgaram, não é, a instrução normativa que vai tratar dessa fiscalização remota. Só que uma coisa me parece que é a instrução normativa. A outra coisa é o projeto de lei que ainda vai ser votado e vai ser aprovado. Estou fazendo essa introdução porque isso, de certa maneira, vai nortear a conversa que nós vamos ter hoje aqui no Agro 24Cast com uma pessoa que tem autoridade para falar sobre o assunto, já foi secretário de Estado de Fazenda, já foi deputado estadual e hoje, eu digo sem sombra de dúvidas, é um militante da causa dos pecuaristas aqui do Acre, sobretudo do pequeno pecuarista. Eu estou falando de Geraldo Pereira Maia. Seja bem-vindo aqui ao Agro 24Cast. Obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, Pereira. Muito obrigado. Estamos aqui à tua disposição para que a gente possa ter uma boa conversa e esclarecer alguns pontos que ando por aí, nebulosos. Você acha que essa polêmica em torno dessa instrução normativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ela tem sustentação? Toda polêmica é boa quando é conduzida com responsabilidade. Essa polêmica em torno da instrução normativa sobre o monitoramento remoto tem sentido, na tua opinião? Olha, Eitan, sentido tem, mas não é prudente. Pereira, por favor, eu só pediria que você falasse um pouco mais próximo ao microfone. Sentido tem, mas não é prudente, tá? O que não é prudente? Um município, qualquer cidade do Acre, que pega o lixo no meio da rua e leva para um lixão, comete um crime ambiental e ele pode receber uma multa dos órgãos de controle ambiental. E você não vai fechar o município. Nas propriedades rurais, mesmo que esteja errado, lá você tem 100 hectares, desmatou ilegalmente 20 hectares, foi embargado as 20 hectares, hoje está embargando a propriedade. Inteira. Se essa propriedade não precisa nem estar embargada, se ela tiver lá um indicativo, um nomezinho que chama-se PRODES, um indicativo lá no satélite, de que teve um fogo ou um desmatamento de 1 hectare, 2 hectares naquela terra. Se for vender o gado daquela propriedade para a JBS já não compra mais. O equipamento da JBS é mais eficiente do que os outros equipamentos aqui dos órgãos de controle ambiental. Então a propriedade fica impedida de comercializar. Agora você imagine se começa todas as propriedades que o satélite não sabe identificar se está certo ou se está errado. Ele identifica apenas que teve um fogo ou que teve um desmate, mas não sabe se foi autorizado ou não. E aí faz o embargo, multa aquele proprietário. Olha o trabalho que dá. Já é difícil, penoso o trabalho de quem está na zona rural. O produtor rural sofre muito. Principalmente agora nesse período de chuva, agora mesmo está chovendo aí fora. Como é que não está a vida? Alguém está atolado. Entendeu? Mas, Pereira, o que eu queria entender, você está falando que o governo do Estado tomou uma atitude que não tem sentido. Tá. É uma precipitada. Precipitada. A tua percepção é essa. Tudo bem. O que eu quero entender de você é o seguinte: como é que você entende que seria uma conduta razoável por parte do governo do Estado em relação a essa questão da fiscalização remota,
em um mundo que as instituições financeiras, semana passada, por exemplo, já começou, né, a restringir crédito para pecuarista que tem algum problema de ordem ambiental. Aliás, isso já está rolando já. Então, o que você entende que seria o razoável? Porque o governo não pode ficar com mãos atadas, o governo precisa agir, correto? Sim. Como é que ele pode agir? Qual é o tom? Qual é a medida? A medida que tem que ser com cautela, com responsabilidade, com prudência, e a cada propriedade rural verificar o que de fato está ocorrendo, que o Estado não já saia do escritório com a vontade de punir. E isso tem acontecido? Não, hora de embargar a propriedade, de judiar do produtor rural como se fosse o criminoso. Pode estar acontecendo algum crime? Pode, e o Estado tem que agir. Nós não somos contra o Estado estar agindo, mas com a prudência necessária. É isso que eu estou te falando. Eu estava aqui antes conversando com você e te dizendo que 27%, segundo o IBGE, da população do estado do Acre mora na zona rural. Mais uns 13% a 15% dependem da zona rural para ter seus negócios. São as pequenas cidades que 100% vivem em função das atividades rurais. Porto Acre, Manoel Urbano, Bujari, Plácido de Castro, Capixaba. Então quase Assis metade, Brasil, né? 40% pelas tuas contas. Todas essas cidades, todas precisam do produtor rural. E se você olhar no mapa do satélite como é que está o estado do Acre, você vai verificar lá que mais de 80% das propriedades tem pelo menos um problema ambiental, pelo menos um indicativo de que lá tem um problema. Se você resolve penalizar ou multar ou embargar essas propriedades pelo satélite, você fecha o estado do Acre. Você quebra 100% das pequenas cidades. Não é de brincadeira. Nós temos aí 40 mil estudantes hoje cursando algum curso superior. O que é que eles vão fazer? O que está esperando por eles? Agora há pouco você estava me dizendo que talvez concurso público não tem mais vaga, porque os municípios e o Estado não têm mais capacidade de pagamento para estar a despesa com o pessoal já está no seu limite. E vão fazer o que com o Estado do Acre? Tem que ter muita responsabilidade. Estamos vivendo um período agora pré-eleitoral e seria interessante que os candidatos a governadores, puxado pelo debate aí dos candidatos a deputados estaduais, federais, aos senadores, como elaborar, puxar com a sociedade um grande debate e elaborar um plano de trabalho que venha a minorar esse problema do setor rural. É grave a economia do estado do Acre, depois da falência dos seringais, talvez até maior é esse problema agora. Pereira, você está falando aí a respeito da importância do produtor rural, né? O impacto disso para a nossa população, 40%, você falou 27% mora diretamente na zona rural. IBGE. E algo em torno de 13%. 15% depende dessa atividade. Então, quase 40%, por aí, em torno assim, de 40%, pelo menos, de alguma maneira, dependem direta ou indiretamente ali da atuação do produtor. Sem a gente falar de que 100% da população depende da atividade rural, que são os alimentos. Perfeito. Eu vou lembrar que o então candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli, se elegeu fazendo visitas às fazendas de soja. Fazia desfiles ali, fotos, drones, era um acontecimento. Ao longo do governo, você percebeu, foi perceptível, uma espécie de, que nós chamamos no AC24 Agro de guinada sustentável, né? Porque ele, um alinhamento. Porque ele parece que teve que se alinhar a uma política em que valorizasse mais as ações ambientais, não é? Encontros, as COPs da vida. Eu queria saber qual é a tua avaliação. Nós já estamos no último ano da gestão do Gladson Cameli, não é? Ele saiu agora assumiu Maílza, mas então foram 7 anos de Gladson Cameli no governo. E aí, você como produtor rural, você se sentiu contemplado? Aquele Gladson lá, que se elegeu nas fazendas de soja e entregou a faixa de governador para Maílza,
com uma política pública muito mais voltada para as áreas ambientais. Vou lembrar o empréstimo que foi pleiteado agora no BNDES. Aquele empréstimo ali poderia ser assinado pelo Jorge Viana, pelo Binho, pelo Tião Viana, por qualquer um deles. Era um perfil, o portfólio daquele empréstimo era uma coisa de florestaria. E aí? Como é que você se sente como produtor rural ao longo desses 7 anos? Na verdade, ali acho que é um alinhamento entre os reds e os green, né? Exatamente. O vermelho e os verdes aí. É o que está caminhando na política aí. Mas eu quero até ficar um pouco à margem desse debate da política, porque é mais sério que nós estamos conversando aqui, sem entrar nesse debate aí do governador Gladys. A população já viu que não... Mas eu estou falando de política pública. Sim, mas aí, porque para não entrar nesse debate muito partidário, porque eu estou fora disso, né, graças a Deus, é que realmente o governo não tem um plano de trabalho para o desenvolvimento do estado do Acre. Não tem? Não tem. Você conhece, você como bom jornalista desse setor, algum plano? Eu tenho dificuldades de identificar. Você vê ações pontuais em programas você conhece pontuais. Algum também nesse sentido? Então, não tem. E do governo federal, você conhece, para não deixar fora o governo federal? Olha, para não dizer o programa de aquisição de alimentos... Mas para o desenvolvimento da atividade, facilidade para a atividade, não tem. E quando eu falei que temos no mínimo 80% das propriedades com algum problema, nem o crédito vão ter. Entendeu? Por mais que não tenha o embargo, que o Estado seja lento, mas quando chega nos bancos, os bancos já têm agora um mecanismo que identifica também, a exemplo do que eu falei da JBS, que lá tem uma irregularidade naquela propriedade. E restringe crédito. Ou seja, então não vai ter nem o crédito, nem a bacia leiteira. Ah, mas não é para o boi. Tudo bem, então se você vai ter crédito para plantar mandioca, e se tiver esse mesmo problema ambiental, não vai ter dinheiro para plantar mandioca, para plantar o arroz, o milho, o feijão e também trabalhar a bacia leiteira, tão importante. Então o assunto é muito sério e precisamos que os candidatos a governadores que estão aí realmente trabalhem esse tema, tenham essa sensibilidade de chamar as pessoas que convivem com esse assunto, com essas demandas diariamente, para contribuir na elaboração dos seus planos de governo, para que minimize o problema do Estado do Acre. Não é fácil, porque nós sabemos que isso não é uma competência só estadual, é uma competência federal, por isso temos que eleger também senadores e deputados federais compromissados com o desenvolvimento do Estado do Acre, com o agronegócio, com a agricultura, ou seja, o sistema da agropecuária, para que o Estado do Acre encontre o seu rumo. Você falou a respeito de Rio Branco, falou a respeito da bacia leiteira. Eu vou lembrar aqui uma ação da Prefeitura de Rio Branco recente que me chamou muito a atenção. O prefeito Tião Bocalon inaugurou um complexo agroindustrial da agricultura familiar com foco para o beneficiamento de grãos, feijão, arroz, milho. Plantadores de arroz, pelos dados que foram apresentados pela própria Secretaria de Agropecuária de Rio Branco, tem 22. Como é que você vê esse processo, ô Pereira? Construiu-se a casa a partir do telhado? Porque você construir um complexo agroindustrial daquele tamanho para 22... Eu não concordo, eu acho que ele fez a coisa certa. Fez? Fez. Por quê? Fez a coisa certa, mas, ao mesmo tempo, contrapondo uma proposta dele, uma acusação dele numa política anterior. Eu acho que quando o Raimundo Angelim foi candidato, que construiu a SEASA, disseram também que a SEASA ia ser construída para armazenar o quê? Qual a produção que ia ser armazenado lá dentro? A SEASA ficou pequena. Então, você só traz a produção se tiver onde guardar. Você não vai plantar milho se não tiver onde guardar o milho. Você não vai plantar arroz se não tiver onde tratar o arroz depois de plantado, a fase seguinte. Né? Então, não acho que foi errado. Muito pelo contrário, eu acho que é acerto. Agora, qual é a política pública para plantar o milho, o feijão, o arroz? Isso é o que estamos conversando agora. Como é que estão essas áreas? Elas podem receber financiamento para aquele produtor ter coragem de plantar, para que o governo incentive através do FNO a ele obter esse crédito para ele plantar?
Aí é onde está o problema. Eu vejo assim, quando eu comecei a ouvir as pessoas querendo acusar que estava errado, começar a casa pelo telhado, ou seja, o telhado tem que ser o plantio. Mas temos isso? Quem é que ia plantar se não tinha onde guardar? Esse pessoal da soja aí, só planta soja quando você constrói primeiro o quê? O silo. O silo. E quem primeiro construiu o silo aqui não foi a iniciativa privada. Foi o governo. Foi o Estado, né? Passou para o exato. Então é o fomento. A base está correta. O que está errado, tanto o município como o Estado, é não trabalhar para a regularização dessas propriedades que possam elas estar habilitadas a exercer a sua vocação, a sua contribuição social, que é exatamente produzir alimentos. A Prefeitura de Rio Branco, ao invés de construir uma unidade de beneficiamento de leite de soja, não deveria priorizar, veja a pergunta, priorizar o estímulo à bacia leiteira? Esse é o contrassenso. Se você quer incentivar a atividade rural, você ia investir na bacia leiteira, regularizar as atividades, estimular que aquelas regiões, aquelas propriedades ao longo das BRs, das rodovias estaduais, que já tem uma boa infraestrutura, que produza leite, porque dá para ir buscar. Não é isso? É o lógico. É o lógico. Então, aí você deixou ao lado, até perguntei essa semana para o Chico Tum, que é o... Chico Tum, presidente do IDAF. Do IDAF, se o IDAF tinha um levantamento de quantas propriedades rurais trabalhavam com leite. Ele ficou de fazer me dar essa informação, ainda não passou. Mas aqui quem tem que ter essa base é exatamente o IDAF para subsidiar a elaboração dos planos de governo dos candidatos, né? E também os bancos terem noção de quantas propriedades tem para poder incentivar o crescimento da bacia leiteira. Então eu acho que não foi... É uma visão de quem é daqui do norte e uma visão de quem é lá mais do centro-oeste, do sul, né? Você trabalhar com leite de soja, você não está promovendo... o pequeno produtor não produz soja. Exato, não produz soja. Pereira, só não esquece do microfone para você falar um pouquinho a mais. Tendência... Enfim, a sua avaliação é de que a Prefeitura de Rio Branco acertou ali no complexo agroindustrial da agricultura familiar, acertou, mas errou a mão ali errou. Na indústria de beneficiamento de leite de soja, deveria priorizar a bacia leiteira. Quando você inaugura a soja, você está dizendo, olha, eu não tenho compromisso com a bacia leiteira. Com a bacia leiteira. Com o pequeno produtor. É evidente. Ou então, assim, algum assessor mais apressado, poderia dizer o seguinte, não, mas ele investiu na produção de leite também. Mas onde, né? A gente pergunta onde que está esse investimento. Isso é um ponto. Bom, então, em relação à Prefeitura de Rio Branco, me parece que é isso. E a questão da infraestrutura, o Pereira, como é que está? Esse é o eterno gargalo, entra governo e sai governo, entra prefeito e sai prefeito, e a questão da infraestrutura para a área agrícola continua sendo um problema, né? Itaã, nos anos 80... Você ainda não estava por aqui, ainda não era jornalista, era muito jovenzinho, né? Mas já nos anos 2000, ainda tinha muito movimento dos trabalhadores, dos produtores rurais, na porta do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Palácio Rio Branco, das prefeituras, reivindicando crédito e infraestrutura de transporte. Entendeu? E o que aconteceu? Chegou a BR-364, quebrou a agricultura. Hoje o povo acusa, os mais ambientalistas, o produtor rural de realmente você cria boi e o boi é um problema, entendeu? Não é, o boi foi a solução, a salvação literal da lavoura criana. Você sabe por quê? Por quê? Porque quando quebrou o pequeno produtor que plantava arroz, milho, feijão, mandioca, esse cara não tinha como competir, principalmente o milho, o arroz e o feijão, com a agricultura industrializada do Centro-Oeste. E eu vou te lembrar um outro produto também, que a gente acabou de falar, o leite. O leite. O leite aí começou a vir para cá, os tetraplactos, né? O leite industrializado. Pereira, isso que você estava dizendo, só fazendo um parênteses, me perdoe ele interromper, isso que você está dizendo é uma lembrança muito pertinente. Porque eu me lembro que eu era pequeno, mas sempre metido ali naquelas rodinhas e ficava ouvindo muito.
E eu me recordo com muita nitidez a ideia de que a ligação de Rio Branco com Porto Velho pela BR-364 seria a nossa redenção econômica, né? E era a nossa esperança. A nossa esperança. Quando essa estrada sair, as coisas vão mudar. Isso era uma cantilena. Mas sabe por quê, Itan? Porque a gente comprava a mercadoria aqui muito caro. Tinha o Dois Oceanos, eu me lembro que o Dois Oceanos, aquele supermercado, onde é ali hoje o Banco H... Santander, né? Santander. Começou com o nome ali de Beira Rio, depois foi Beira Rio, depois Dois Oceanos. Enfim, ali o lugar onde ficavam os iogurtes não era preenchido durante o ano inteiro ali, porque não tinha produto, só era no verão, quando vinham as coisas para cá. Então, assim... O problema é que a estrada, quando abriu, expôs as nossas mazelas, a nossa falta de estrutura em várias cadeias produtivas. Primeiro que a gente não tinha uma vocação agrícola ainda de industrial. Ainda não temos, nós estamos se arrastando ainda para mecanizar a terra, entendeu? Para expandir. A agricultura, quando quebrou, o que salvou? O cara que tinha o boi, o fazendeiro que tinha o boi, ele pegou aquele cara lá que tinha transformado o roçado dele em pasto, e deu para ele 20 vacas, 30 vacas. E ele devolvia bezerro, 30% da produção em bezerro, 35%, de acordo com o negócio, para o fazendeiro. E ele foi virando, daí mais 3, 4, 5 giros, ele virou dono das vacas, entendeu? Porque ele ficava com as fêmeas e passou a ser o pequeno fazendeiro. E aí ele saiu da porta do banco e saiu da porta do palácio e das prefeituras. Por quê? Porque o bezerro ele leva tocado 50, 100, 150 quilômetros. Vem boi aqui, bezerro aqui, o pessoal, os compradores vão buscar na beira do Iaco, aqui a 150 quilômetros aqui pela Transacriana. Você entendeu? Então o boi no Acre, o que diziam que era um problema, foi a salvação. O que tem é o que os governos, o estadual, o federal e os municipais trabalharem para que essa permanência, essa atividade, a permanência do homem, do campo, o produtor rural, na pecuária, ela não seja esvaziada. Não incentive porque essa política de mutar é para esvaziar. Nós queremos que leve para lá tecnologias. Os Estados Unidos têm um rebanho 3 vezes menor do que o rebanho brasileiro. Nós temos mais de 220 milhões de cabeças de gado. Os Estados Unidos têm 70 milhões de cabeças de gado e produzem mais carne do que o Brasil. Produz que você fala no sentido de processar a carne? Não, produzir mesmo. Por quê? Porque lá, com a ração, com a verticalização, com genética, o governo tem que levar genética. Um boi que demora 5 anos para sair, lá sai com 18 meses, 20 meses. É o confinamento então gira rápido, intenso, né? Já nasce ali do bezerro, sai da vaca e vai para a engorda. Não tem a fase que nós temos aqui no Acre, chama-se recria. Recria, né? Não tem lá. Sai do bezerro, deixa de ser bezerro, vira garrote, para depois virar o boi para engorda. Então lá eles não têm isso. E isso como é que é possível fazer? Incentivar a soja, incentivar o plantio de milho, mas também que o governo seja a madrinha esse setor, construa aí a esmagadora de soja, de milho, fazer o óleo de soja aqui, fazer o óleo de milho, fica o subproduto, e o subproduto é a base da ração. Quando você vê o pequeno, só tem incentivo para o grande produtor de soja, o grande produtor de milho, esses caras não contribuem em nada. No primeiro olhar, alguém pode dizer que realmente eles não contribuem porque emprega muito pouca gente. Mas o que sai dali é o que garante a permanência do pequeno. O que cria o porco, o frango, o peixe. A base da ração é mais de 80% milho e soja. Você entendeu, Ita? Então, às vezes tem essa conversa estranha, parece que são inimigos, o pequeno do grande. Nunca deveria ter essa conversa. É uma conversa de interdependência, mas um sempre vai depender do outro. Porque o pequeno precisa ter a ração. Sem a ração, não tem como produzir. A não ser que diga, não, daqui do Acre a gente não quer a ração. Nós queremos ração de Rondônia, lá eles podem produzir e vender para o Acre, ou do Mato Grosso. A nossa não serve, porque existe essa briguinha besta aí, surda, do pequeno, ou principalmente dos movimentos dos ecologistas, dizer que o cara que planta soja, que planta milho, tem que ir para o purgatório, e o outro tem que ir para o céu. Não, só vai para o céu se aquele que estiver no purgatório, que trabalha muito, é quem faz mais investimento, quem corre mais risco, porque são altos investimentos,
tem que ajudar na produção. E o Estado é que tem que olhar, Itan. O Estado do Acre precisa desenvolver a economia e tem que fazer fomento econômico. Você me fez lembrar um raciocínio de uma pessoa que já não está mais conosco aqui, o João do Aracuã, do antigo restaurante Aracuã. Ele falou uma vez para mim o seguinte, falou: Itaã, isso aqui está tudo errado. E olha que o João já foi, inclusive, tinha sido, né, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária. O João foi um dos presidentes da FAIAC. E ele falou assim: a gente aqui no Acre cuida de boi sem antes plantar soja. Ele falava isso. Então, o raciocínio dele se harmoniza com o que você acabou de argumentar aqui. Então, Mas é isso. Porque você precisa ter culturas consociadas, né, para chegar no... Porque você não vai desenvolver o setor rural. Hoje o nosso produtor rural, o pequeno produtor rural, hoje ele tem 30 vacas, ele produz ali uma prenhez, ali, um nascimento de 80%, ele vai ter 24 bezerros, uma média de 2 mil um pelo outro, ele tem 48 mil, ele é classe média rural. Ele sai da fila dos programas sociais com 30 vacas, cara. Entendeu? Esse cara precisa de pouco, né, Pereira? E aí, esse cara compra moto. Ele tem uma moto. Eu sempre converso com meus amigos, olha, a Honda do Oswaldo ali, a Star Motos, quando são dos pioneiros, e o bezerro salvou e tirou esse povo daí, porque o cara hoje ele vinha de cavalo, ele vinha de burro, agora ele vai de moto. Vai de moto, né? Não é? Você falava antes de começar o programa que o Brasil não quer o produtor da Amazônia. Por quê? Isso aí é sério. É sério, por quê? Eu digo assim para todo mundo que eu converso a respeito desse assunto. Eu digo, o Brasil não nos quer. Mas como? É uma federação? É uma federação, mas os filhos pobres querem que fiquem mais pobres. Porque a nossa produção, Itaã, é como se fosse uma chaga. Que contagiosa, que contamina a produção da região centro-oeste e da região sul do país. Da região centro-oeste, sudeste e sul. Porque a Europa, quando vai comprar, os Estados Unidos, a China, diz, olha, nós não queremos comprar nada de áreas que tenham sofrido desmatamento. Ilegal. Então não ia comprar, era zero, né? Porque para poder alguma produção, algum dia teve que ter desmatamento. Aí é ilegal, tudo bem. Então não compra do ilegal. E eles estão legais? Não. Aí quando compra nós, eles estão... Vou só dar um exemplo agora, o negócio do bezerro. Por exemplo, a JBS não compra boi que venha de área que tenha problemas ambientais. Agora eles já estão exigindo dos frigoríficos que não compre o boi e que o bezerro saiu de uma área que tenha problemas ambientais. A rastreabilidade dos bovinos serve exatamente para isso, para ter esse policiamento. Se o bezerro veio de uma propriedade, da minha propriedade, que tem um problema ambiental, e foi para a sua propriedade, que não tem, ele já contagiou a sua. Está errado isso, Pereira? Esse é difícil responder. Quem é que está errado? Mas talvez a pergunta fosse, está certo? Nós vamos estar todos certos, no rigor da lei, e quebrados, falidos. Por isso que eu estou chamando a prudência. O Estado tem que estender a sua mão, o tapete para o produtor rural. E quem está errado, prazo para recuperar, técnicos orientando para a recuperação. E se tem 10 hectares embargada, que seja apenas aquelas 10, não seja propriedade. Senão o comércio, o dono do comércio comete uma infração, um trabalho análogo à escravidão ou qualquer outra coisa dentro do seu comércio. Você vai fechar o comércio? Vai fechar a empresa? A propriedade rural é uma empresa. Basta ter bom senso, Itaã. Vamos trabalhar com bom senso. Mas se uma propriedade trabalha com pessoas em regime análogo à da escravidão, não é razoável o poder público intervir? Sim, mas você não pode fechar a empresa, prende o dono. Mas não inviabiliza a unidade de produção. Hoje você está embargando, vamos supor
que esse decreto do governo do estado aí regulamentou que o satélite multa em todas as propriedades rurais. Venha lá para cima, lá, 35 mil propriedades rurais com problemas ambientais, multadas por satélite. Tem gente para resolver? Para desembargar isso? Não, não tem. Mesmo aquela propriedade rural estando certa, ela vai conseguir durante 1 ano, ou 2 ou 3, provar que está certa, e quem é que vai lá? O técnico que vai fazer a vistoria para dizer, não, o senhor realmente está certo, vamos tirar o seu embargo? Até chegar esse momento, o produtor já... Vamos minimizar isso, vamos dizer que só 1.000, que sejam apenas 1.000 propriedades rurais com problemas. Embargou com o satélite. O governo do estado tem gente para resolver isso? Não, não tem. Para atender essa demanda? Não, não tem. Ou seja, fecha. Você é uma pessoa, um crítico. Eu acompanho você em alguns textos que você tem produzido, algumas redes sociais. E você sempre nos lembra que nós estamos numa contagem regressiva, né, para quebrar. Que 2033, que é o prazo limite para nós... O Estado, agora com o decreto, quer antecipar a quebradeira, né? Porque se me embarga por decreto, por satélite, e o ano que vem já está quebrado. A questão da rastreabilidade é um relógio em contagem regressiva, né? Ela entrou com um objetivo que é o correto, que é a sanidade animal, é trabalhar a saúde dos animais, conhecer o rebanho, né? Mas vocês, pecuaristas, alegam que a rastreabilidade é um instrumento importante como uma questão sanitária, não ambiental, né? Não ambiental. Por quê? Mas vai servir exatamente para controle ambiental, punitivo. Por que para as questões ambientais a rastreabilidade não é um instrumento adequado? Porque quando você vincula a propriedade hoje, todas as propriedades têm um cadastro ambiental. O CAR. E agora são exigidos de todas as propriedades o georreferenciamento. Quando você pega aquele boi, o brinco, no brinco vai ter informação, e por isso que ele é rastreável. Vai ter um chip, e no chip a informação de qual é a propriedade com as coordenadas geográficas da propriedade de onde ele veio. Entendeu? Então dali já vê o movimento. Olha, ele saiu de uma área que realmente tinha um problema ambiental. Não pode ser comercializado. De imediato, o que vai acontecer? No primeiro momento, é a clandestinidade dos abatedouros. Vai voltar a matar boi nas moitas. Vender carne clandestinas. Essa é a primeira consequência. Não, porque o cara tem 100 vacas lá dentro. Ele vai fazer o que com elas, se ele não pode comercializar? Formalmente? Sim. Ele vai levar para onde? Me digam, por favor, o que ele vai fazer? E aí tem mais de 10 mil propriedades nessa situação. O que eles vão fazer com esse rebanho? É uma situação delicada no meio. O mais grave problema da economia do estado do Acre de todos os tempos. Você tem percebido os agentes políticos discutindo de uma maneira orgânica e séria a respeito dessa situação? Escuto muita conversa pelos cotovelos, como diz por aí nas esquinas, mas organicamente, com essa responsabilidade, né, sem querer um indivíduo ser o pai da criança, que seja a Assembleia com todo, inclusive faço aqui um elogio à Assembleia Legislativa. Por quê? Porque todos os movimentos dos produtores rurais, mesmo sem marcar, nós chegamos na Assembleia Legislativa para a sessão e recebe os produtores rurais. Então, a Assembleia Legislativa, nesse ponto, de ouvir os produtores rurais, é nota 10 para eles. Bancada federal? Por enquanto, nenhuma conversa. Aí, isoladamente, sim. Mas ainda que a bancada federal, vamos dizer, mas não fomos provocados, não precisa. Esse é um assunto que deveria ser provocado por eles, os deputados, pela bancada federal e senadores. Já era para ter chamado o setor para conversar. Aí não tem partido. Os 8 deputados federais, os 3 senadores, já era para ter disputado numa sala aqui o setor produtivo, e o que podemos fazer junto? Aliás, mas é que os políticos terminam esperando que um outro chame para a conversa. Eu tenho percebido muitas questões de ordem técnica na área da agricultura e da pecuária, sobretudo. Eu tenho percebido que são questões que independem de partidos, são situações que a questão ideológica... Somos todos acrianos, brasileiros, principalmente acrianos daqui, né? Mas o problema é que algumas lideranças políticas insistem em alimentar um debate ideológico onde não tem. Não tem. É impressionante. Nós não queremos esse debate ideológico. Nós queremos soluções. Tem que fazer uma casa, é de 4 águas, é ideologia mais ou menos isso.
Aí eu digo, não, a minha casa tem que ser de 4 águas. Aí o outro disse, não, é de 2 águas. O importante é a casa. Exatamente. Bom, nós já estamos quase chegando aos finalmente da nossa conversa. Eu não poderia terminar essa entrevista sem conversar com você a respeito do maior debate que eu já nunca tinha visto o debate sobre pecuária pegar tanto fogo quanto a briga arenga entre produtores e frigoríficos. No final do ano passado, a conversa era de que iria faltar boi. E como é que está essa situação? A saída de bois 2025 foi um ano atípico para o produtor de carne, né? Produtor de bezerro, sobretudo. Ótimo essa tua pergunta. Saiu muito bezerro como nunca. E havia um medo, um temor das empresas de que faltaria o insumo para poder fazer os abates. Eu acho que ali foi uma barbeiragem estratégica da indústria de carne. Por quê? Não tinha sentido o temor delas? Não tinha sentido. Era medo de faltar matéria-prima. Mas você também não teria medo, não? Não. Um monte de compromisso, um monte de prazos para cumprir. Mas quem é do ramo tem que conhecer quem é que se abastece. É só ir lá, assim como eu e você podemos ir no IDAF e pegar o estoque de bovinos, a indústria poderia ir lá e pegar. Hoje, tem um trabalho aí através do Fórum, o Fórum de Desenvolvimento Econômico, organizado. Esse, na verdade, tem uma direção do Dr. Júdice Valentim, né? E onde nós temos as informações. Se aquele movimento dos produtores rurais, que não foi da federação, não foi de sindicato, foi dos produtores rurais, que você acompanhou, a C24 Horas, muito bem acompanhou, lá na Assembleia Legislativa. Se não tivéssemos feito aquele movimento e conversado com a Secretaria da Fazenda, garantindo que não ia haver falta de bovinos, como de fato não aconteceu, a economia do Acre tinha perdido hoje 2 bilhões e 500 milhões de reais. Aí você diz, Pereira, você é meio maluco, está falando um número desse. Ela pelo menos estava menor, porque tinha que estocar dos bezerros, e quando você desvaloriza o bezerro em R$500, você desvaloriza até o boi até chegar no frigorífico. Como nós temos 5 milhões de cabeças de gado, R$500 uma cabeça pela outra vai dar o quê? 2 bilhões e 500 milhões. Isso foi a valorização a mais da nossa pecuária. Valorizou R$1.000 um bezerro do ano passado para cá. R$1.000. E esses 500 eu estou botando só por conta e aí fazer um elogio aqui ao secretário Amarilzo da Cefaz, que nos escutou, compreendeu, ele e o Clóvis, que é o secretário adjunto, de que verdadeiramente não haveria problema de abastecimento. Então, nós temos que agradecer a quem ajuda. Por enquanto, não houve esse problema. E nem vai ter problema. Inclusive, o último boletim da Federação da Agricultura e Pecuária demonstrou que no primeiro bimestre houve aumento no número de abates. Só na venda de bezerros entrou em dinheiro, no ano passado, a partir de abril, no Acre, mais de 200 milhões de reais, só com o acréscimo dos R$500. Na verdade, cresceu 1.000, mais os 500 por conta desse movimento, dá 200 milhões, 400 mil animais vivos saíram do Estado. Perdão, eu já ia te perguntar esse número. Qual é o 400 mil aproximadamente. Você bota R$500 de um pelo outro, dá 200 milhões no bolso do produtor rural. Aí a indústria alegou, naquele momento, de que tinham feito um investimento de 120 milhões de reais. E é verdade, fizeram esse investimento. Mas o produtor rural suporta a carga tributária de 12%. E aí você vai alegar que as indústrias têm uma série de incentivos por parte do Estado, só não é isso? Pagam, na verdade, com a ajuda do Estado, 1,05% de ICMS. Que não é uma exclusividade acreana, precisa ser dito também, né, Pereira? Também tem que dizer. E não estou dizendo aqui que não seja merecido. Nós não queremos reivindicar que exclua esse benefício da indústria. Jamais. Queremos que permaneça. Sem a indústria, não adianta estar criando boi ali. Exatamente. Não é racional. Não é racional. Você está criando boi, engordando boi, criando bezerro, se nós não temos uma indústria para no final abater o boi lá. O que nós temos que ter é mais união, mais conversa e aproveitar os estudos que é feito pelo Fórum para estar tomando essas decisões. Jorge Viana tem um raciocínio que me parece razoável. Ele diz que nessa disputa entre quem quer vender mais caro e quem quer comprar mais barato, o Estado tem que intervir
para deixar as duas partes razoavelmente insatisfeitas. É esse o raciocínio dele. Se tender para algum lado... Sim. dificulta. Você tem que chamar todos para conversar, né? Senão fica como se um fosse inimigo do outro, e não. Nós precisamos do outro. É uma cadeia. Tem quem cria o bezerro, tem o invernista, que é o fazendeiro que faz a recria e a engorda, e depois tem o frigorífico. E os nossos frigoríficos, graças a Deus, estão bem aí, com saúde, pagando as contas. E no teu raciocínio, pelo que você falou, o Estado do Acre interveio no tom adequado, né? Sim. Foi feita a mediação, através com a Assembleia, a Secretaria de Fazenda abriu os ouvidos, né? E realmente estamos em paz. Então estamos em paz, mas é uma paz vigiada. Uma paz vigiada. Uma paz vigiada. Sem dúvida nenhuma. Pereira, para finalizar, que nosso tempo acabou, eu queria perguntar para você algo que parece subjetivo, mas não é. Na área da agropecuária no Acre, você é otimista? Sou. Por quê? Sou otimista porque quem acredita no que faz tem que ser otimista. Senão você desiste já, né? De pronto. A gente não estava nem aqui conversando, né? Eu só estou aqui conversando com você porque sou otimista. Eu sou otimista e nós vamos encontrar saídas. O Estado do Acre, o governo, tanto o federal, o estadual e os municipais, vão ter que sentar e escutar o setor produtivo para garantir a sobrevivência do Estado do Acre. Caso contrário, vamos amargar um problema seríssimo por aí. Essa escuta, para finalizar mesmo, essa escuta do governo, do poder público como um todo, precisa dar uma refinada, né? E vai ser por insistência do setor, né? Porque ainda não estão preparados para isso. Já tivemos conversando com alguns dos candidatos e pessoas bem... Um deles foi o senador Alain, que nos recebeu o movimento para ouvir, para trabalhar essa proposta. Está aberto, né? Vai incluir as propostas encaminhadas pelo setor no seu plano de governo e vamos procurar os outros candidatos também para oferecer também demandar para eles, né, o sofrimento do produtor rural e da economia acreana, né? Pereira, Caso contrário, nós vamos viver do Bolsa Família, nós vamos viver dos programas de complementação de renda, do funcionalismo público e sem perspectiva de futuro. Por isso que eu sou otimista, que nós vamos ter que industrializar. A gente não conversou a respeito de que a Europa quer comprar a nossa produção, mas leva matéria-prima para lá, commodities. Nós temos que levar o óleo, nós temos que levar o óleo de milho, o óleo de soja, nós temos que levar a carne já toda de saída daqui trabalhada. A castanha beneficiada. A madeira. A Europa passar com essa demagogia da Europa, né, de Macron e companhia limitada, de querer levar lá a madeira nossa para fazer os pisos. Cuidado com a pronúncia, porque você falou Macron, quis falar Macron, mas saiu quase maconha. Não tenho essa maldade com ele. Mas é isso. Então, que as indústrias da Itália, que são competentes em fazer móveis finos, que tragam as indústrias para o Acre, levem daqui móveis. Aí começa a exigir da gente, começa a exigir a preservação dos 80%. Perfeito. Pereira, eu preciso encerrar esse programa. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui e dizer que essas demandas que o setor produtivo vai passar para cada candidato ao governo, a gente está disposto a colocar aqui para o debate. Então, você com seus colegas de jornada, discutam para que a gente possa, aqui no Agro 24Cast, ser não um palanque, mas uma tribuna para que se discuta com qualidade e consequência aquilo que o setor entende que seja estratégico, né, para vários segmentos da nossa economia. Queria agradecer a tua presença. Nós aqui agradecemos essa oferta, né, de trazer para cá esse debate, né, para que os candidatos a governadores aí recepcionem as propostas dos produtores rurais nos seus planos de governo para que sejam execuíveis. Não adianta estar conversando no palanque se não levar isso para um documento que depois é o plano de governo, que vai para o PPA, né, plano plurianual, e depois para a lei de diretriz orçamentária e finalmente na lei orçamentária para executar exatamente o que foi dito na campanha política. Aliás, isso é algo que muito se cobra, né? Já me perguntaram, Itaã, cadê o documento? Cadê
as regras, a política agrícola do Acre aprovada na Assembleia Legislativa. Cadê esse documento? Isso é igual... Já me perguntaram várias vezes. Antigamente isso. a gente dizia que era igual a orelha de freira, né? Porque ninguém difícil via. de ver. Hoje né? a gente já vê. Hoje Sabe que tem, mas é difícil de ver. É difícil de ver. Muito obrigado, Pereira, mais uma vez. E assim nós encerramos esta edição. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência e a sua paciência também, né? Conto com elas no próximo encontro aqui no Agro 24Cast. Até lá.